Olá, meus amados irmãos, tivemos outro probleminha aqui, louvado seja Deus, mas nós vamos continuar. Se der outro problema, que eu creio que não vai dar, nós vamos estar encerrando a live, tá bom? Como o nosso amigo, irmão em Cristo, né, ele estava relatando sobre como aplicar, né, em 1 Coríntios capítulo 13, na vida cristã nos dias de hoje. Responda aí para os nossos amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Meus irmãos, dando continuidade aqui, eu estava dizendo no outro vídeo o seguinte: nós devemos analisar o contexto antes de trazer uma explicação sobre o texto quando se trata de um versículo isolado aqui. Então, esse versículo que ora estamos falando, Paulo está tratando sobre o momento em que era menino e a maneira que ele se comportava. Então, a partir daí, ele diz assim: eu tenho um outro comportamento agora porque eu tive um crescimento. Então, Paulo ele está dizendo para a igreja o seguinte: nós precisamos crescer e deixar de praticar coisas de menino. Agora, como nós aplicamos isso para a nossa vida? Entendendo que da mesma maneira que nós crescemos, nascemos, nós somos gerados no ventre, a nossa mãe dá a luz e nós passamos por um processo de crescimento até chegar na vida adulta. E então em tudo começa pequeno até chegar na estatura que deve chegar. Nós estamos falando aqui de uma vida do ser humano, mas isso vai de uma carreira profissional, isso vai em outras áreas seculares da vida da pessoa. Várias áreas, né, pastor? Várias áreas. Tem um começo com o objetivo de chegar em um patamar maior. O crescimento na fé, ele não diferencia disso. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos um nível de conhecimento, nós temos um nível de comportamento espiritual, mas conforme os dias vão passando, nós precisamos buscar o crescimento. Nós não podemos aceitar permanecer da maneira que nós estamos quando começamos na nossa fé. Então a fé ela precisa crescer, isso tem que ser aplicada na nossa vida no dia a dia, para que a gente mude o nosso comportamento. Vou te falar aqui, ó. É tão importante esse crescimento, ô irmão César, que esse crescimento ele é envolvido no nosso futuro e na nossa convivência com as pessoas que professam a mesma fé. Alguém que tem um comportamento de menino na fé, ele não consegue acompanhar e nem falar a mesma língua daqueles que já estão maduros na fé. Maduros na fé, né? Exatamente. Aí causa as divisões, as dissensões, questionamentos, falatórios, disse-me-disse, intriga, contenda entre irmãos. Quando assunto é tratado entre o que é menino e o que é maduro. E hoje muitas pessoas, né, não quer ser, né, não quer crescer, né, sempre quer viver, né, sempre criança, né, não quer crescer espiritual, né, não quer ter o crescimento. Eu vou ficar só naquilo, mas não quer ter o verdadeiro crescimento. Então, não é? A questão do crescimento é que ele traz responsabilidade, né? Responsabilidade. O crescimento fisicamente, anatomicamente falando, ele traz responsabilidade como pessoa. E o crescimento espiritual ele não é diferente. Nós vivemos um período que eu estava conversando com uma pessoa um dia e me veio um entendimento. Existem muitas síndromes, né? E tem pessoas que têm a síndrome de Peter Pan. O que é a síndrome de Peter Pan? A pessoa se recusa a crescer, assim como aquele menino fictício dos desenhos, de filmes, ele se recusa a crescer. Então,
espiritualmente essa síndrome não pode nos alcançar. Nós temos que almejar o crescimento, né, espiritual. É ser espiritual, né? Exato. Todos os dias nós temos que ter o crescimento, né? Todos os dias para... Aqui tem até mais uma pergunta aqui. Porque algumas pessoas ficam anos na igreja e não crescem, pastor? Responda aí para nós. Por quê? Por que será? Nós temos alguns leques aqui para falar desse assunto, né? Primeiro, existem pessoas que ela cultua 3 vezes na semana, mas a atenção dela não está no culto em si. No culto em Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Existe um entendimento errado em muitas pessoas, até por falta de ensinamento, tá? Ensinamento. Um culto de adoração a Deus, nós não podemos sair da nossa casa dizendo assim: eu vou sair de casa, eu vou cultuar hoje e vou sair de lá com a chave da vitória na minha mão. Vamos entender uma coisa, gente: vitória, cura, portas abertas é consequência. É consequência, tá? Isso faz parte da reação de Deus. A nossa ação, nós viemos até o templo, é nós que oferecemos o culto a Deus, não é Deus que oferece o culto para nós. Então a pessoa fica com aquele foco de sair levando alguma coisa, mas na verdade a gente vem para trazer, a gente não vem para levar. Nós saímos da nossa casa para trazer alguma coisa, né? tá? Trazer a nossa adoração, trazer o nosso louvor. Então quem faz dessa maneira, ela consegue ter um crescimento. Agora, por um outro lado, existem pessoas que estão em lugares que não têm maturidade para repassar. Maturidade. Existiu um período, eu espero que não seja interpretado mal pelos nossos queridos irmãos que nos ouvem, mas existiu um período na igreja do Senhor que a própria teologia ela era criticada. Eu vou dizer mais, eu aceitei Jesus em 1999, já tem 26 anos e alguns meses, e eu convivi com obreiros no início da minha fé, da trajetória cristã, que eles diziam que crente não tem que fazer teologia não, é só joelho. Calma aí, né, gente? No joelho nós conseguimos graça. No joelho nós conseguimos favor de Deus. Agora, a Bíblia diz que o crescimento precisa ser na graça e no conhecimento. A Bíblia ensina... Os dois têm que estar juntos. Né? Tem que estar juntos, César. Afinal de contas, o que a Bíblia ensina é que o homem erra porque falta o quê? Conhecimento. Né? Falta o conhecimento. Então, existe aqueles que não crescem também por insubordinação. Tá? Você está ouvindo aí, isso é um assunto muito sério. Tem pessoas que não conseguem ser subordinada à liderança. Então a insubordinação ela atrapalha o crescimento e a pessoa vai ter uma vida cristã de meninice a vida toda. Não consegue, né? Não consegue sair, né? Fica ali sempre do mesmo jeito, não é verdade? Isso é uma realidade dura, porque do mesmo jeito. Existe uma situação que a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor, Ele é poderoso para dar abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. É verdade. Não é? Nós não temos na medida e na proporção que o Senhor dá, para dar para o outro. Mas imagine você se Pedro e João fossem meninos na fé, o que eles teriam para dar para aquele coxo da porta chamada Formosa, do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos? Já pensou se eles não fossem maduros, né? Se eles não fossem maduros e espiritual, né? Se Pedro
não fosse maduro espiritual, se fosse menino na fé, que ele diria para Enéas? O que ele diria para Enéas? Não diria nada. Então, a maturidade espiritual, ela impede que o crente, o cristão, ele suba, faça o ego de pódio, faça o ego de altar, de pedestal. Quem não tem maturidade espiritual, ele é levado por doutrinas erradas e dá ouvidos a línguas lisonjeiras. É verdade. Tá? Existe diferença entre tempo de igreja e maturidade espiritual, pastor? Existe isso? Existe alguma diferença entre tempo de igreja e maturidade espiritual? Não. Não existe. Não. Na verdade, a maturidade espiritual, ela vai acontecendo, e a pessoa que amadurece espiritualmente, não é ela que percebe. Não é ela, né? Não, ela tem uma mudança gradativa, e essa mudança que ela tem, ela não fica expondo. Isso já é um ponto de maturidade. Aí o seu comportamento do dia a dia faz as pessoas que a observam olhar e dizer: poxa, como que esse irmão tá amadurecendo espiritualmente? Olha, aquelas coisas de menino que ele fazia, ele não faz mais. Não faz mais. Então, o tempo de igreja em si não é responsável por esse resultado. A responsabilidade pelo resultado é ter o interesse em crescer, de aprender também. Ter o interesse em aprender e estar disposto a ser corrigido nos momentos corretos, tá? E aí entra o que eu acabei de falar de insubordinação. Porque algumas pessoas têm uma ideia errada sobre correção. Deus, ele não vai descer aqui na terra da maneira que ele circulou pelo jardim para tratar com Adão e levar a correção a Adão. De outra forma, né? Se a gente pegar as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, as igrejas elas eram advertidas ou elogiadas, mas o endereçamento da carta era para o anjo da igreja. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, como pastor, pastoreio a igreja. Eu tenho a obrigação de observar o comportamento das pessoas. Eu não tenho obrigação e nem direito de julgar. Vamos deixar bem esclarecido isso aqui, porque eu não sou juiz de ninguém. Mas eu tenho que observar a sua vida. Como um diácono da igreja, se o teu comportamento espiritual é adequado para a tua função. E na verdade, para ser sincero, antes de trazer essa separação, esse chamado de consagrar você, eu preciso já ter observado isso. Observar primeiro. Porque eu não posso separar um menino para fazer serviços de homem, de adulto na casa do Senhor. Esperar ele crescer, né? Esperar ele crescer primeiro, né? Para depois colocar ele em alguma coisa. E aí a gente observa, as igrejas têm muito problema hoje de obreiros meninos. Meninos. É uma realidade. Obreiros meninos. E você sabe de quem é a culpa de a igreja ter problema com obreiros meninos? Pastores que não têm o discernimento do crescimento e da maturidade de alguém e estabelecer funções sobre a pessoa que não está preparada para exercer. Não está preparado. É verdade. Vamos agora para os sinais, né? Para os sinais de imaturidade. É um nome até um pouco complicado, né? Quais são os sinais mais claros de um cristão imaturo, pastor? Quais são os sinais mais claros de um cristão imaturo? Eu vou dizer uma coisa aqui, um sinal, vou falar uma experiência que aconteceu com a minha vida, tá? Que eu observo isso e tenho como imaturidade. A pessoa
estava fazendo o papel que não lhe cabia como cristão por falta de crescimento. Veja bem, um diácono, isso há uns 25 anos ou mais atrás, eu tinha por aqueles dias perdido uma irmã assassinada, tá? E esse diácono foi fazer uma visita na minha casa. A intenção dele foi boa. A intenção dele foi boa, não foi ruim. Ele só não era maduro para fazer aquilo. Maduro. Tá? Espiritualmente falando. Então, ele me convenceu de que não era bom eu ter fotos da minha irmã em casa. E eu rasguei aquelas fotos e hoje eu não tenho fotos da minha irmã, uma recordação de uma pessoa que partiu cedo, porque alguém imaturo me convenceu e falando que diante de Deus não seria bom, porque a pessoa não estava mais entre nós. Então é assim, para isso, essa questão de maturidade, vou até fazer uma situação, falar algo aqui, para a questão de maturidade sobre visitas, qualquer que seja ela, seja uma visita a domicílio, uma visita no presídio, uma visita no hospitalar, não se meta em certas visitas sem se preparar. E você, para fazer isso, o melhor preparo chama-se capelania, tá? Então um capelão, ele é instruído, ele tem um crescimento espiritual, ele tem um conhecimento como abordar assuntos numa casa de alguém que perdeu um ente querido, como abordar assuntos diante de um enfermo no leito de um hospital. Por exemplo, um sinal de imaturidade: o cristão, ele tem a boa vontade e ele vai visitar alguém que está doente. Aí de repente conversa daqui, conversa de lá, aquele bate-papo, e de repente a pessoa diz assim: eu tinha um primo que morreu com essa doença. Então são sinais de imaturidade. Tá? São sinais de imaturidade. Se a gente se comportar segundo o ensinamento de Tiago, ou melhor, sobre o ensinamento da Bíblia, que a gente tem que ser ágil no ouvir e tardio no falar, né? A gente já vai estar começando um comportamento diferente de quem está amadurecendo. É verdade. Vamos aqui para mais uma pergunta. Por que muitos ainda vivem caindo no mesmo erro, pastor? Aí já não se trata de maturidade, no meu ponto de vista. Aí se trata de falta de arrependimento. Falta de arrependimento, não é? Até porque aquele que se arrepende, a Bíblia ensina que o justo não vai ficar prostrado, não é? Então nessa questão aí, alguma coisa pode envolver sim, tá? A meninice. Por exemplo, uma pessoa que não é maduro, ele pode cair e pode ficar caído porque o seu estágio de menino na fé faz com que ele pegue birra de alguma coisa que aconteceu e não perdoe. É verdade, né? É verdade. Lá em Hebreus capítulo 5 vai dizer, né? Lá fala que quando já devíamos ser mestre. Hebreus capítulo 5 quer dizer que quando fala que já devíamos ser mestre. Hebreus 5. Agora eu esqueci de marcar aqui. Hebreus capítulo 5. Como identificar se estamos sendo carnais ou espirituais, pastor? É só ler Gálatas. Essa pergunta aqui do Hebreus capítulo 5, eu esqueci de marcar aqui. Eu não lembro o versículo. Uma pessoa quer identificar se ele é carnal ou espiritual, é isso? Carnais ou espiritual. Você quer saber se você está na prática da carne ou sendo guiado pelo Espírito? Pegue uma Bíblia. Pega a Bíblia. Abra no capítulo 5, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas,
E vai ler do versículo 16 em diante. Ali tem as obras da carne e tem os frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Aí a gente analisa, peraí, isso que eu estou fazendo, não é do Espírito, é da carne, hein? Então a gente consegue ter. A Bíblia, escute aqui, meu irmão. A Bíblia, ela é isso aqui, um manual, né? Não é para ficar fechado dentro de casa. A Bíblia é o manual para conduzir a nossa vida cristã. Então é simples e fácil saber se eu estou andando corretamente ou não. É verdade. Entendeu? E tem coisas que não precisa abrir a Bíblia, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado. Ele diz, olha, não vá por ali, aquele caminho é perigoso. Então assim, essa questão de saber é só ler Gálatas 5,16 e seguir. Porque a leitura da Bíblia, ela é essencial para o crescimento. Porque a leitura da Bíblia é essencial para o crescimento. A leitura da Bíblia, vamos observar que no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São João, nós somos comparados como videira, como os ramos da videira, né? Os ramos da videira. E se a gente observar essa comparação, a gente vai entender que qualquer que seja a árvore, a planta, ela não vai surgir somente com uma terra, ela precisa de uma preparação. Ela precisa de um adubo, precisa de um calcário, precisa de um adubo orgânico, certo? Para ter um crescimento adequado, ter frutos mais bonitos. Prova disso que Jesus ele disse que nós sendo as varas, nós seríamos podados para que tivesse um crescimento e produzíssemos mais frutos e o fruto permanecesse em nós, porque o negócio não é só frutificar. Tem muitas árvores que dá fruto, mas o fruto não é para consumo, porque ele apodrece antes de madurar, tá? Então o crescimento diante da Bíblia, esse crescimento espiritual, é da mesma maneira. A Bíblia ela tem a palavra que nos poda, ela tem a palavra que nos conforta, ela tem a palavra que nos guia e tem a palavra que nos encoraja. Então nós temos tudo na Bíblia para crescer espiritualmente. Por que às vezes, pastor, muitas pessoas hoje têm uma dificuldade de manter uma vida de oração? Hoje muitas pessoas têm, né? A vida de oração é um assunto muito sério, né? Porque eu vi uma reportagem que as redes sociais tomam em média 5% da hora de um cidadão. E não estamos falando somente de cristão, não estamos falando do Brasil, estamos falando em uma pesquisa global. Imagine um cristão, tá? Que fica na rede social 5 horas no dia. Aí você pega os cristãos há épocas passadas, há gerações atrás, não existia rede social. Então essas 5 horas elas eram aproveitadas com cânticos, elas eram aproveitadas com leituras bíblicas e eram aproveitadas com oração. O cristão, em uma época remota aí para trás, ele lia a Bíblia antes de dormir, ele lia bastante. Hoje é só vídeo, é reels, é coisinha, piadinha, rede social é o que oferece. Não estou aqui dizendo que o cristão ele tem que ficar fora dos acontecimentos, não é nada disso. A modernidade ela veio facilitar a vida de alguns e acabar com a vida de outros. As pessoas assistem mais vídeo, né, do que ler, né? Sim. Do que ler então, a Bíblia, né? Quando eu me converti, existia uma fala assim, o prazer dos irmãos era dizer assim: eu li a Bíblia 3 vezes. O outro dizia: eu li uma, estou lendo a segunda vez.
Hoje você não acha uma Ou pessoa eu que li fala que está a lendo a Bíblia Bíblia inteira, né? Não, hoje você não vê isso. Não vê. Hoje a inteligência artificial, ela está formando sermão para pregadores. Então estão deixando de ler a Bíblia. É verdade. Eu sou sincero no que eu vou falar aqui. Eu não ministro um sermão e eu ministro 2 vezes por semana, sagradamente, na igreja que eu pastoreio. Culto de ensino e o domingo. Alguns domingos eu abro para algum obreiro local, né? Porém, eu não ministro um sermão que é feito na internet. Todos os meus sermões são extraídos da Bíblia Sagrada, entendeu? Mas eu venho de uma geração lá atrás que eu aprendi de uma forma diferente. E você, como membro da igreja, sabe que eu bato nessa tecla. É verdade. E eu bato nessa tecla. A gente precisa ler Bíblia. Ler a palavra. Ler Sim. a palavra. Tem uns nossos amados ouvintes estão perguntando ali, mas não tem como ver. Vamos ver aqui. Dá uma olhada aí, ver se. Tô fazendo pergunta. Louvado seja Deus. Estamos encerrando, tá, gente? Estamos encerrando, já nós encerramos. A Natália, sobre o ser mestre, ela deixou o versículo aqui, tá? A Natália é uma membro da nossa igreja, a paz do Senhor, irmã Natália, esposa do evangelista Mike. Paz do Senhor. Ela deixa aqui o versículo e faz também uma pergunta. Eu posso ler aqui? Pode ler. Tá. A Natália está dizendo o seguinte, ó. Primeiro, o capítulo é o 5, versículo é o 12. Então está escrito aqui, ó. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Isso aqui é pesado. Isso aqui é pesada mesmo. Pesadão. Né? Necessidade de leite. Então deixa eu ler a pergunta da irmã Natália aqui, ó. Quando deveriam ser mestres na fé, aí precisa de ser ensinados. Tá, na verdade meio que ela já está aqui, ela mesma está dando a explicação, né? Tá dando a explicação, né? Como agir com alguém que já devia ter maturidade por estar no mesmo ambiente, tendo o mesmo conhecimento, e aí assim age com imaturidade na fé. Irmã Natália, veja bem, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear sementes. Tá? Eu não estou chamando ninguém de joio, pelo amor de Deus, tá? É só para entender como funciona, tá? Só para entender. O semeador saiu a semear sementes, beleza? Foi feita a semeadura, foi feito tudo certinho. Mas aí a parábola diz que chegaram os servos trabalhadores e disse: mestre, na verdade foi o inimigo que semeou, né? Semeou e o joio está nascendo no meio do trigo. Então a resposta do Senhor foi o seguinte: deixa crescer. Deixa crescer. Porque, né? Se arrancar agora, pode tirar o trigo junto, mas quando chegar o dia da colheita, aí a gente vai separar o joio do trigo. Separar. Então a gente precisa, irmã Natália, orar por essas pessoas, e em algumas coisas a gente nem se atentar a isso, a gente oferecer o nosso culto e seguir em frente. E aí a Bíblia, ela mencionou de leite, né? Então, leite, né? Aqui é como o que Paulo disse, tratando como ser humano. Tá? Então ele disse assim: essas pessoas já deveriam ser mestre pelos tempos que está. Entendeu? Mas não são. Não são por quê? Pularam o processo de alguma forma, não prestaram atenção no processo de alguma forma, e o alimento que ele está recebendo agora não está mais compatível para ele. Ele vai ter que voltar com aquele alimento lá atrás. E aí nós temos um problema.
Você sabe qual é o problema que nós temos aqui? Quando você observa uma situação dessa e você chama alguém para conversar e você diz que tem que começar de novo, que daquela maneira não está certa, você acaba arrumando inimizade com alguma pessoa. Entendeu? É igual uma vez, porque assim, quando a gente vai subir espiritual, primeiramente, né, tem que ser cooperador, né? Aí segundo, diácono, aí terceiro, presbítero, né? E aí depois evangelista e vai indo, né? E quando eu me congreguei em uma certa igreja que eu fui diácono, aí já me ungiram a evangelista, já subiram eu lá em cima já. Então, sendo que isso que eu fui ver que estava totalmente errado. Então, um exemplo, a gente tem que começar de baixo para cima. Aí o que eu fui entender, né, ouvindo, né, porque a Assembleia ela é muito rígida nesse assunto. E hoje muitas pessoas hoje faz isso, unge a pessoa diácono, aí já mais na frente aí a pessoa já é apóstolo, né, sendo que está totalmente o meu irmão. É um assunto. Tem que voltar, né? É um assunto até polêmico. Ainda bem que o irmão entrou nisso aí já no final, quase, porque você ia fritar nos comentários aqui. Veja bem. É verdade. Denominações. Então as coisas acontecem por denominações. Vamos lá. Assembleia de Deus, nós somos assembleianos, tá? Então eu vou falar da minha trajetória ministerial, vou falar da minha. Eu aceitei Jesus, depois de um período fui separado para ficar na porta, ser cooperador. Passou mais um período, eu fui consagrado, fui separado ao diaconato. Depois passou mais um período, eu fui ao presbitério. Lembrando que esse período não foi 2 meses não, né, pastor? Não foi 2 meses não. Vou falar para vocês aqui, só entre o presbitério e o pastorado foi 12 anos. 12 anos. No meu caso. Tá? Senhor, 12 no anos. meu caso, só entre o presbitério e o pastorado foram 12 anos, certo? Então eu nunca questionei minha liderança, eu sempre servi na posição que eles me colocaram, tá? Nunca questionei. Então esse é um processo assembleiano. Eu tenho minhas concordâncias e minhas discordâncias, tá? Uma instituição como a nossa, a Assembleia de Deus, eu vou falar por mim, eu não estou falando pelo ministério, deixando bem claro, eu sou totalmente contra separar evangelista solteiro, isso sou eu que penso. Senhor que pensa. Tá? Isso não é norma da igreja, do ministério que eu participo. Por que eu penso assim? Porque eu já vi muitos evangelistas solteiros que nunca foram cooperador de uma porta, nunca serviram uma santa ceia como diácono, nunca oraram pelo enfermo como o presbítero e depois casa-se e se tornam pastores. E aí a pessoa, ela pulou as etapas. Então não dá para uma pessoa ter o amadurecimento correto pulando etapas. Não tem como a pessoa ser maduro, né, espiritual, né, dessa forma, né? Ele vai contar o quê? Ele vai falar o quê das experiências, né, espiritual? Então, não tem experiência. Não tem como, né? Na verdade, a vida ministerial, você tem que ter uma bagagem. Uma bagagem. Você tem que... Como que você vai ensinar alguém a ser um porteiro se você nunca foi? Nunca foi. Como você vai ensinar um comportamento de diaconia se você nunca foi um diácono? Como você vai ensinar uma função de presbitério se você nunca foi um? Então, quem chega na liderança precisa ter passado pelas funções. Isso é o que eu defendo. Lembrando que eu respeito todo mundo, não tenho problema com as pessoas, mas igreja que eu pastorear,
eu não aceito isso aí, tá? Tem uma outra pergunta da Natália aqui, vamos ler ela? Vamos. A Natália faz a seguinte pergunta: o que dizer das pessoas que são imaturas e saem por aí se dizendo pastores? Natália, você está terrível, Natália, irmã. Natália. Eita Jesus! Saem por aí abrindo igrejas, e como a gente vê o diácono falar, ungindo pessoas a serem uma coisa, quando às vezes nem é Deus dizendo que é. Natália, é um assunto complicado. Isso é um assunto que eu discordo completamente, tá? Eu acho que uma igreja, para ser fundada, precisa ter uma liderança por trás, autorizando. A pessoa geralmente, quando ela se intitula um pastor e ela sai abrindo igreja, que ela não recebeu a unção pastoral de uma liderança constituída sobre a vida dela, geralmente isso é ato de rebeldia, de rebelião. Tá? E hoje é muito, né, pastor? Hoje é muito. Então fica uma coisa muito complicada. O que eu entendo? Eu entendo que quando a pessoa que tem esse comportamento, ela tem dificuldade para ser liderada. Tá? Quem não consegue ser liderada, o primeiro passo dela é dizer: Deus me deu um ministério. Eu vou dizer uma coisa para todo mundo aqui, ó. O único ministério que Deus deu para todos chama-se Ministério da Reconciliação. Um único, né, pastor? Sinceramente, é o meu ponto de vista, tá? É o meu ponto de vista sobre isso. Agora, irmã Natália, as pessoas que têm esse comportamento, eles vão dar conta diante de Deus. E aí a gente não tem o que fazer, a gente tem que ser maduro para entender onde nós devemos firmar as nossas raízes. É o pior, pastor, que esse assunto ele falou muito comigo. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu não era maduro e espiritual. Eu ficava pulando igreja, ficava 6 meses numa igreja, mais 7 meses em outra. Eu não tinha, como diz eu não era maduro. Como eu comecei a entender que não é isso para mim, ficar pulando. Hoje, muitas pessoas ficam 6 meses em uma igreja e 6 meses em outra, não conseguem ficar em uma só, né? E com a graça de Deus, já faz uns dias que Deus está me concedendo, né, essa bênção, né, de ser maduro, né, pedindo para Deus, todos os dias eu peço a Deus para me ser maduro, né, para me crescer a cada dia. E hoje muitas pessoas não conseguem. Isso é muito importante, meu irmão, porque a igreja, ela tem que ter um contexto de comunidade, de família. Assim, existem pessoas que vão e vêm nas igrejas, isso é normal, faz parte. Agora, você chega numa igreja, a cada 6 meses que você vai, ela está totalmente diferente, as pessoas não estão, são outras, aí você vai, tem alguma coisa errada. Pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui faz 7 anos e 5 meses, dia 11, faz 7 anos e 5 meses pastoreando essa igreja, e 80% da nossa membresia é a mesma de quando eu cheguei, tá? Então eu entendo que nós temos um povo maduro. Que entra e não sai, né? Fica ali sempre. E quem vai chegando, que decide ficar, vai amadurecendo também. Então, o que é uma pessoa que nunca vai amadurecer? É quem não fixa em lugar nenhum. E essas pessoas. E eu tenho um entendimento com a pessoa que não consegue ficar em lugar nenhum, é porque se todo lugar tem problema, o problema não está no lugar, o problema está na pessoa. É uma realidade. Tá na pessoa. Não tem como todos os lugares ser problemático. E a pessoa está sempre certa. Amém, meus amados irmãos? Vamos estar encerrando essa live. Que Deus abençoe a todos.
Vocês aí já vai compartilhando essa live para que venha chegar a mais pessoas, né? E eu quero encerrar essa live fazendo uma pergunta para vocês que estão me ouvindo neste momento. Se Jesus voltasse hoje, você se considera maduro espiritualmente? É uma pergunta que eu vou deixar para vocês refletir nessa noite, amém? Deus abençoe aí, a paz do Senhor, tenha uma ótima semana e muito obrigado aí por assistir, que na próxima terça-feira nós teremos mais em nome do Senhor Jesus Cristo, com mais convidado especial para vocês ouvir aí, né, e retratar dos assuntos, amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.